E aí, gente linda, tudo bem? Espero que vocês estejam com saúde no momento da gravação dessa apresentação. Tá? Sejam bem-vindos a mais uma apresentação. Tudo bem? O Alfa, nós professores do Alfa, estamos sempre preocupados com vocês. Preocupados com o aprendizado de vocês nesses tempos difíceis. Ok? E o Alfa é o líder, né? E o líder nunca vai te abandonar. O Alfa nunca vai te abandonar. Então, no último slide, nós verificamos os conceitos principais. Temperatura, calor e sensação térmica. Ok? Nessa aula de agora, nós vamos estudar as escalas termométricas, que foi o convite que eu fiz para vocês ao final da última apresentação. Ok? Então, nesse terceiro momento, nós vamos estudar as escalas termométricas. As escalas termométricas que são pedidas no edital do Macro e Enem e do CIS-PSC, no segundo ano, são essas três escalas. Escala Kelvin Celsius, como é que elas se relacionam, como é que se relaciona a escala Fahrenheit com a escala Celsius e como é que se relaciona a escala Kelvin com a escala Fahrenheit. Né? Então, os termômetros são os aparelhos que a gente usa para medir as temperaturas. Como é que se relaciona? Por exemplo, aqui, ó, 40 graus aqui na escala Celsius. Aqui na ilustração do termômetro, está me dizendo que é 313 graus na escala Kelvin. Como é que a gente faz essa conversão? Certinho? Por meio dessa lei. Essa lei aqui é a lei que vai fazer a conversão da escala Kelvin para a escala Celsius. Como é que eu vou relacionar a escala Fahrenheit com a escala Celsius? Está aqui a lei de conversão, né? Escala Fahrenheit para a escala Celsius. E para a escala Kelvin para Fahrenheit, está aqui a outra lei. Ok? Ficou um pouco engolido aqui, né? O slide engoliu um pouquinho devido ao ajuste da TV, mas daqui a pouco a gente vai passar isso de novo para vocês e explicar como é que chega nessas leis de conversão. Tudo bem, gente bonita? Então vamos avançar. Um exemplo aqui, ó. Para a gente chegar nessas leis, para nós deduzirmos essas leis de conversão, o que a gente tem que levar em conta? Essas temperaturas aqui iniciais, olha. Essas temperaturas aqui em cima, que é a temperatura em que a água sai do estado líquido para o estado gasoso. E isso ocorre quando a temperatura na escala Celsius tem uma sensação térmica de 100 graus. A leitura na escala Celsius, da leitura da sensação térmica em um termômetro na escala Celsius, quando a água sai do estado líquido para o estado gasoso, é a leitura de 100 graus Celsius. Na escala Kelvin, é de 373. Ok? Então, um dos parâmetros que a gente usa para poder deduzir essas leis de conversão é justamente o ponto de ebulição da água. Um outro ponto importante é o ponto de gelo, ou seja, quando a água sai do estado líquido para o estado sólido, e ela passa pelo processo de solidificação, ou no sentido inverso do sólido para o líquido, ela passa pelo ponto de fusão. Entendido essa partezinha aí? Ok? Na dedução da expressão, nós iremos adotar a água passando do estado sólido para o estado líquido. Então observe bem, eu tenho um extremo superior aqui, que é a temperatura do ponto de ebulição, e um extremo inferior aqui, que é a temperatura do ponto de gelo, ou temperatura de fusão. Ok? Então, ó, 40 graus na escala Celsius. Está me dizendo aqui que corresponde a 313 graus na escala Fahrenheit. Olha o que diz a lei de expressão. Né? Ok? Se eu colocar temperatura aqui, ó, temperatura no termômetro, ler a sensação térmica de 40 graus Celsius, quando eu somo com 273, gente, quanto é que dá essa adição aqui?
40 mais 273? 313. Ah, quer dizer então que se eu pegar aqui a temperatura na escala Kelvin, que é 213, e jogar aqui no primeiro membro, quanto é que vai ser a temperatura na escala Celsius? Ó, 273 que está somando, eu vou deslocar lá para o primeiro membro, para poder isolar a temperatura em Celsius aqui no segundo membro. Quando eu transfiro essa parcela aqui para o primeiro membro, ela vai passar subtraindo, porque toda vez que a gente troca de membro, a gente faz o quê? Inverte o quê? Não, galera, não inverte sinal não. A gente aprende o certo, mas conceitualmente errado. Toda vez que a gente troca alguma parcela, algum fator, algum subtraindo, algum minuendo de membro, a gente inverte a operação. Qual é o inverso da soma? Qual é o inverso da adição? É a subtração. Então esse 273 que está somando, vai lá para o primeiro membro, ele não vai inverter o sinal, ele vai inverter a operação. O inverso da adição é a subtração. 313 já é a temperatura que eu tenho lá, 313 subtraído de 273, eu vou ter como resultado dessa diferença a resposta 40. Compreenderam aí como é que a gente vai utilizar essas leis de formação quando formos aplicá-las ao exercício? Mesma situação aqui da Fahrenheit para Celsius, né? Diz que a leitura na temperatura Fahrenheit, menos 32 unidades dividido por 9, tem que ter a mesma sensação térmica que a leitura na escala Celsius dividido por 5. Ok? E a lei de formação aqui também, a lei de conversão entre temperaturas da escala Kelvin para a escala Fahrenheit. Vamos estudar isso daqui a um tempinho também. Um exemplo aqui, novo, olha, 40 graus na escala Celsius é 104 na Fahrenheit. 40 dividido por 5 dá 8. Esse 9 aqui que está dividindo passa para o outro membro como? Multiplicando. Eu já tenho como quociente aqui de 40 por 5, o quociente 8. Quando eu multiplico por 9, eu vou ter o produto 72. E esse 32 que está subtraindo, quando a gente muda de membro, inverte. Isso, muito bem. Nada de inverter sinal, inverte a operação. Subtração, qual é o inverso da subtração? É a soma. Então, de novo, o quociente de 40 por 5 é 8, multiplicado por 9 eu tenho como produto 72, o 32 que estava subtraindo e veio somando, 72 mais 32, 104. E a mesma situação, a mesma analogia, quando a gente vai converter de Kelvin para Fahrenheit. Nos exercícios, oportunamente, iremos rever isso aí tudinho, ok? Mas existe restrição à aplicação daquelas leis que estavam aqui embaixo, gente? Existe alguma restrição da aplicação das leis de conversão entre as escalas termométricas? Vamos verificar a resposta daqui a pouco. Outra coisa, né? Outra pergunta aí que é pertinente. Vamos lá, um termômetro caiu de cabeça. Vou pegar um termômetro aqui para vocês entenderem. Estão vendo aqui o meu termômetro? Lindão, bonitão. Ele vai cair de cabeça, ó. Caiu de cabeça o meu termômetro. Existe a possibilidade dele desregular? De alguma sorte, ou ocorreu algum problema com esse termômetro e ele desregulou. Será que a lei de conversão entre as escalas, para esse termômetro aqui que caiu de cabeça, vou guardar meu termômetro, para esse termômetro que caiu de cabeça, que está desregulado, será que aquelas leis de conversão que nós vimos no slide anterior vão prevalecer? Elas serão válidas? Outro questionamento que é pertinente, gente, se por acaso, na hora em que o termômetro foi fabricado, né, ele sofreu algum problema na escala de graduação dele, ou foi impresso errado, ou a máquina escorregou para baixo na hora da impressão e imprimiu lá na posição que não deveria, ok? De formas que na hora que o mercúrio sobe,
ele não vai marcar a temperatura exata. Devido a esse pequeno erro no processo de fabricação. Então a graduação do termômetro apresenta-se com imperfeição. Será que nessa situação eu posso também utilizar aquelas leis de conversão das escalas termométricas que nós vimos no slide anterior? Olha aí. Né? Então vai sim, galera. Vai haver restrição no uso das leis das conversões entre as escalas. O termômetro tem que estar perfeito. A sensação térmica medida na situação da passagem do estado líquido para o estado gasoso tem que ser 100 graus Celsius, na escala Celsius, ou 212 na escala Fahrenheit, ou 373 na escala Kelvin. Ok? Então o termômetro tem que estar graduado, o termômetro tem que estar preciso, ele não pode estar desregulado. Ok? Então, respondendo aquelas questões que nós postulamos, eis aqui as respostas. Tá bom? Nesse slide aqui, eu estou mostrando para vocês exercícios que envolvem escala Celsius, ou escala Fahrenheit, ou a escala Kelvin, com uma escala não convencional. Considere uma escala termométrica X. Escala termométrica X. Essa escala qual é? É Celsius? É Fahrenheit? Ou é Kelvin? Nenhuma das três. Escala termométrica X. E aí? Qual vai ser a lei de conversão para realizar a conversão entre as temperaturas? Nesse exemplo aqui, ó, eu tenho uma medida na escala Celsius. Ok? E eu tenho uma medida na escala X. Será que aquelas leis de conversão de Celsius para Kelvin, de Kelvin para Fahrenheit, ou de Celsius para Fahrenheit, vão me ajudar a resolver esse problema? Claro que não. São pontos de ebulição e de fusão diferentes. Olha, o ponto de fusão do gelo é de menos 20, e o ponto de ebulição na escala X é de 180. Como é que vai ficar isso aqui então? Né? São extremos não convencionais. Temperaturas de ebulição de 180 e temperatura de gelo de menos 20. Vou mostrar aqui para vocês como é que ficaria a solução. Só o início. Não vou resolver o exercício todo. Vou resolver em momento oportuno. Então eu tenho aqui, ó, 180 graus na escala X. Esse aqui é o ponto de temperatura do ponto de ebulição. Desenhar um termômetro aqui, olha aí como é fácil desenhar um termômetro, gente. Ó, pega um dos extremos, ao final do termômetro, desenha o ponto de temperatura de fusão. Que nesse exercício aí, ele está dizendo que o ponto de fusão do gelo é de menos 20. Então aqui, ó, menos 20 graus na escala X. E ele relaciona essa escala termométrica com a escala Celsius. Então, eu teria que vir aqui, relacionar o ponto de ebulição. Produção, aqui está dando para ver aí, produção? Tá? Tranquilo. Beleza. Então aqui o ponto de ebulição na escala Celsius é de 100 graus Celsius. Passa o termômetro, desenha aqui, ó, até o ponto da temperatura de fusão na escala Celsius, que é 0 grau. Então pronto, ó. 0 graus Celsius na escala Celsius tem a mesma sensação térmica que menos 20 na escala X, e 100 graus na escala Celsius tem a mesma sensação térmica de 180 graus na escala X. A partir daqui, nós vamos deduzir uma fórmula, uma lei de conversão entre a temperatura dessas duas escalas, que é objeto dos próximos encontros, das próximas apresentações. Vamos ensinar isso aqui para vocês, tá bom? Bom, esse exercício, desculpa, ele constou no concurso para o ingresso na Universidade Federal de Alagoas, no ano, né, de 2006, 2007, foi a questão 16. Olha aqui uma questão do Ítalo.
no vestibular, no concurso vestibular de 2010, a questão 4. Olha aí como tem alguma semelhança, né? Para medir a febre de pacientes, o estudante de medicina criou a sua própria escala. Então, olha, o estudante criou a própria escala dele. E ele disse na escala dele que os valores extremos eram 0 e 10. Seriam os limites. Então, olha, a escala do estudante aqui, ó, 10 graus na escala do estudante. Desenha o termômetro aqui, ó. E aqui é o 0. 0 grau na escala do estudante. Tá bom? Voltando aqui para o nosso enunciado. Ele diz que esses extremos correspondem a 37 graus e a 40 graus na escala Celsius. Ah, entendi! Então quer dizer que eu tenho que desenhar aqui o termômetro da escala Celsius? Vamos desenhar? Ponto de ebulição da escala Celsius é 100 graus. E está aqui o ponto de fusão da escala Celsius a 0 grau. Ok? Basta fazer isso, gente. Né? Alinhar os extremos. Extremo superior, extremo inferior. Certinho, galera linda? Podemos avançar para o próximo exercício? Não, galera. Aquilo ali está erradinho. Por quê? Olha o que o exercício diz. O exercício diz que, né, nessa nova escala, os valores de 0 correspondem a 37 e o valor de 10 corresponde a 40. Então, na realidade, não é essa relação aqui que a gente tem que fazer. Qual é? A 10 graus na escala do estudante é a mesma sensação térmica que 40 graus na escala Celsius. E 37 graus na escala Celsius tem a mesma sensação térmica que o 0 grau na escala do estudante. Então observem, ó, essa relação aqui ela não é válida. Muito menos essa aqui. Então, a nossa lei de conversão ela tem que estar restrita a esse intervalo de temperatura aqui, ó. Um limite superior e um limite inferior. Sempre é isso aqui que a gente tem que procurar na hora que nós formos resolver um exercício. Vamos ver o próximo exercício? Ok? O próximo exercício, olha, ele, na hora que a gente for resolver ele mesmo, vou dar uma melhorada aí na interpretação. Aqui eu vou dar uma acelerada só para mostrar o que é interessante, né? Tá bom? Ele diz aqui que é um alarme de temperatura baseado em uma coluna de mercúrio e um sensor de passagem. A altura do sensor óptico em relação ao nível pode ser regulada de modo que, olha, a temperatura desejada, o mercúrio subindo pela coluna, chega à luz do detector e vai interromper a passagem, né? Calibrou-se um termômetro usando os pontos principais da água de um termômetro auxiliar graduado na escala centígrada. Centígrada, gente, que escala é essa? Escala centígrada. Vamos ver mais tarde também, né? Aliás, já está aqui, né? Escala centígrada é a escala Celsius. E ele regulou esse sistema de modo que a 0 grau a altura do mercúrio era igual a 8 centímetros. E quando a temperatura atingisse 100 graus, a altura do mercúrio seria uma altura equivalente a 28 centímetros. Régua, mas pode, gente? Será que pode? Grandeza de medida de temperatura relacionada com uma grandeza de medida de comprimento? Grandeza de medida de temperatura relacionada com grandeza de medida de comprimento? Eu posso usar uma fórmula? Existe uma lei de conversão entre temperatura e medida de comprimento? Existe essa lei? Não é só de temperatura com temperatura? Gente, olha lá. Olha o nível de dificuldade, o nível, né,
de exigência do conhecimento dos exercícios que a gente vai enfrentar. Primeiro, a gente tem que saber que existe restrição entre a aplicação das leis de conversão entre as escalas. E tem exercícios em que os extremos são extremos não convencionais. São extremos não convencionais. Como é que a gente vai resolver isso então? Como é que a gente vai sair dessa situação? A gente vai chorar, né? Nada disso, gente. Aluno do alfa não chora. Aluno do alfa enfrenta. Aluno do aula aprende. Aluno do alfa vem para cima. Aluno do alfa resolve. Como é que o aluno do alfa vai resolver as situações dessa natureza? Exercícios com esse nível de dificuldade. Diga lá, como é que a gente vai fazer isso? Vai ser assunto para a próxima apresentação. Então, não se esqueçam. Próxima apresentação, nós vamos aprender a deduzir essas leis de conversão, ok? Vai ser aula um pouco mais dinâmica, um pouco menos conceitual. Vamos começar a usar mais o quadro, mostrar para vocês como é que a gente vai fazer o método de dedução para que a gente aprenda. Tá legal? Esse é o nosso objetivo, porque o alfa sempre lidera. O alfa é o líder. O líder nunca te abandona. E o alfa nunca vai te abandonar. Nesse momento difícil para todo mundo, que todos estejam com saúde, gente. Muito obrigado pela atenção. Beijão no coração de todos e até a próxima apresentação.